Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo para você debates noturnos em relação aos temas mais importantes do momento. Não deixe de nos assistir nos canais da NET 24 e 524 e também nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Você pode mandar a sua mensagem no Facebook, no chat do live stream, ela aparecerá na sua tela. Se você mandar a mensagem pelo WhatsApp, que está aparecendo neste momento, nós vamos lê-la aqui dentro das possibilidades do programa. Então não deixe de participar, você é uma parte importante deste programa, a sua interatividade é essencial, ainda mais na RDC TV, que é uma TV multiplataformas e totalmente digital. Na edição de hoje do nosso programa, nós vamos falar sobre os números do Atlas da Violência que foi divulgado esta semana. Para falar a respeito, nós temos dois convidados. Mestre em Ciências Criminais pela PUC, doutorando em Ciências Penais pela Universidade de Lisboa e defensor público titular da 2ª Defensoria Especializada do Júri, doutor Álvaro Antanavicius Fernandes. Também a socióloga, doutoranda em Sociologia pela URGS e membro do Grupo de Pesquisas de Violência e Cidadania, Suelen Aires Gonçalves. Boa noite. Eu gostaria também de enfatizar que nós convidamos para a edição de hoje desse programa o senhor Leonardo Fração, que é presidente de um dos mais importantes grupos de combate ao crime aqui de Porto Alegre, uma entidade que é bastante conhecida da nossa capital, o Instituto Cultural Floresta, mas em virtude de problemas pessoais, familiares, de última hora, o Leonardo Fração teve que acabar cancelando a sua vinda aqui ao programa. De qualquer modo, vamos aí, numa próxima oportunidade, trazê-lo para tratar deste assunto que continua sendo muito importante e que afeta a vida de todos. Muito bem, Atlas da Violência, 65, mais ou menos, é o número, 65 mil é o número de pessoas que foram assassinadas em 2017, segundo o levantamento que foi feito recentemente através da divulgação desses números. É um estudo que é feito pelo IPEA e também pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Considera registros do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. São 1.707 mortes a mais do que o divulgado pelos órgãos de segurança no país. E traz aqui números absolutamente aterradores. Para falar sobre isso, eu também fiz uma pequena entrevista com o Benê Barbosa, que é o presidente do movimento Viva Brasil. O Benê Barbosa respondeu a 3 questões que eu fiz a ele hoje à tarde, via WhatsApp, e nós reproduzimos ela agora na abertura do programa. Benê, essa semana foi divulgados os resultados do último Atlas da Violência. Como é que você avalia essa pesquisa e a sua metodologia? Dá para levar ela em consideração, de fato? O Atlas da Violência, ele é um levantamento, um estudo útil, né? Por quê? Porque ele traz dados que você pode analisar para chegar a determinadas conclusões. Porém, né, no meu entendimento, aliás, não só no meu, tá, ele carece, tá, de uma tecnicidade maior, né? Ele apresenta um viés desarmamentista muito óbvio nas suas conclusões, né? Tão óbvio, né, que o próprio chefe do IPEA, né, o órgão, inclusive, foi corresponsável aí por esse estudo, né, declarou que ele mesmo não concorda com as conclusões que os 2 pesquisadores chegaram ao final desse estudo, né? Além do que ele traz alguns problemas metodológicos que merecem atenção, né? Um deles, né, é utilizar metodologias aí criadas, por exemplo, pela Open Society, né? a multi-internacional ONG do Jorge Soros, e eu acredito que todo mundo saiba no que esse senhor aposta aí para o mundo, né? Além disso, tem um outro problema grave, né? Ele considera as mortes ocorridas em intervenções policiais, ou seja, né, o policial que vem aí
a matar em legítima defesa um criminoso durante um confronto, né, ou uma ocorrência, ele considera isso um homicídio com a utilização de armas de fogo, que não me parece algo muito apropriado para esse tipo de pesquisa. Um dos indicadores apontados pelo levantamento é sobre o número de mortes por armas de fogo. Houve um crescimento, Benê, de 6,8% nessa categoria. Como é que o senhor avalia isso e o que o senhor propõe, o que dá para ser feito em relação a isso para que se diminuam esses números assustadores? Então, temos que entender de uma vez por todas, tá, que o instrumento que vai ser utilizado para determinado crime, ele é absolutamente secundário. Então, assim, se uma pessoa é assassinada a facadas, com tijoladas, com pedaço de pau ou com uma arma de fogo, isso não interessa na prática. Por quê? Porque houve um homicídio, esse homicídio tem que ser solucionado e o autor desse assassinato tem que ser preso, condenado e cumprir a sua pena, coisa que não acontece no Brasil, né? Mais de 90% dos homicídios ficam sem qualquer tipo de solução, né? Não se descobre autoria, não se descobre motivo, não se descobre absolutamente nada, né? E acaba imperando aí essa impunidade gigantesca, que é hoje o grande fomentador, o principal combustível para essas taxas de homicídios que nós temos vivido nos últimos anos, né? A questão, né, até do aumento do número de homicídios cometido com o uso de armas de fogo nos últimos anos mostra claramente o quê? Que o tal Estatuto do Desarmamento, ou seja, toda a legislação, toda a política restritiva ao acesso às armas de fogo fracassou no Brasil, né? Os criminosos continuam e vão continuar tendo acesso a esses instrumentos, né? Portanto, o foco não pode estar, como eu disse, no instrumento, tem que estar no criminoso, né? Não se diminui criminalidade retirando os instrumentos, se diminui a criminalidade retirando criminosos da rua. Isso é muito óbvio. Última pergunta, Bené. Por que as regiões Norte e Nordeste lideram o número de homicídios no país? Essa é uma questão bastante complexa, né? Não dá para a gente responder por motivo A, por motivo B, né? Mas, né, historicamente aí, a gente verifica que, né, as políticas de segurança regionais, né, elas são muito diferentes nos estados onde você tem uma criminalidade maior, uma criminalidade crescente, e nos estados onde você tem uma criminalidade menor ou, em alguns casos, poucos casos, né, onde essa criminalidade está reduzindo. Mas ela dá alguns indicativos muito interessantes. Então, por exemplo, né, falando especificamente na questão das armas de fogo, né, qual é a região que mais participou ativamente das campanhas de entrega voluntária de armas de fogo? Foi a região Nordeste, né? Qual é a região onde você encontra as menores quantidades de armas legais, ou seja, onde menos se vendeu armas legalmente nos últimos anos, né? Em especial aí nos anos de vigência do Estatuto do Desarmamento? Também é na região Nordeste, né? Portanto, né, isso por si só já dá um forte indicativo de que as políticas de restrição não funcionam, né? Por um motivo que todos sabem, né? O criminoso não depende do mercado legal, não depende de autorização do Estado, não depende, né, de um ok, seja de quem for, para conseguir a arma de fogo ou a arma que ele vai utilizar para cometer os seus crimes. Tudo bem, então essa conversa foi gravada hoje à tarde e nós vamos depois reproduzi-la no YouTube, no nosso canal no YouTube, na RDC TV. Então não deixem, né, de também curtir, de compartilhar, de assistir o vídeo na sua íntegra, assim como depois também estará disponível a íntegra deste programa com a análise dos convidados aqui no nosso estúdio. Tudo bem, doutor Álvaro, vamos falar um pouco aí sobre o resultado da amostra que foi levantada e tecer algumas considerações também sobre a participação do Benê Barbosa, que tem um ponto de vista também em relação a essa questão.
infelizmente pela distância, o Benê mora em Florianópolis, obviamente não pôde vir aqui ao estúdio para tratar da questão, mas eu fico agradecido a ele por ter cedido o espaço no seu tempo, que é muito concorrido, para falar conosco aqui. Vamos lá, 65 mil mortes, doutor Álvaro, e isso tem se prolongado ao longo de mais de uma década. Dá para se dizer que, em termos conjuntos, nós temos aí uma realidade onde se produzem mais mortes no Brasil do que em países em conflito aberto, como, por exemplo, a Síria, o Iraque. São centenas de milhares de mortos vítimas da violência, assassinatos. E uma parte muito pequena desses números realmente é resolvida pelas forças de segurança. Ao mesmo tempo, nós temos aí nacos inteiros de centros urbanos que estão absolutamente sequestrados pelo tráfico de drogas, onde a autoridade do Estado simplesmente não existe. O que existe é uma lei paralela, um Estado do crime, e mesmo em prisões, que são locais onde deveria se efetuar o cumprimento de sentença judicial em relação a criminosos, quem manda de verdade são facções criminais que atuam desde dentro das cadeias. A sua avaliação a respeito desse contexto bárbaro que nós vivemos? Bom, em primeiro lugar, então, agradecer o convite, cumprimentar o apresentador, Guilherme Macalossi, dizer que é um prazer estar aqui nesse programa. Eu tenho acompanhado os debates que se travam aqui ao longo dos dias e são bastante proveitosos. Muito obrigado. Fica aqui a saudação à emissora, fica a saudação ao apresentador. Também aqui a saudação e a honra de poder debater com a professora Suelen. Dizer que é uma honra poder debater com alguém que tem como norte o estudo das ciências sociais em geral e a violência em particular. Pela bibliografia apresentada, vejo que se debruça sobre a questão do gênero, a questão da raça. E isso é um problema crônico que nós temos a partir até do próprio Atlas da Violência. Eu gostaria de dizer nessa parte inicial que talvez o único consenso que se possa manter com relação ao que foi colocado, também saudar o Benê, que contribuiu de longe, também é importante que se enalteça a presença. Talvez o único consenso que se vai estabelecer com relação ao que foi dito por ele é no sentido de o dado incontroverso das 65 mil mortes, que é uma calamidade, certo? Ninguém vai discutir o problema, esse estado das coisas que nós não toleramos mais. Eu acho que uma premissa que tem que se estabelecer é que ninguém gosta de violência, ninguém gosta de sair na rua e ignorar se volta ou não volta. Eu acho que o Atlas ele reflete muito bem essa situação, acho que o Atlas reflete muito bem sobre as causas disso e a crítica que é feita em cima disso a mim parece um pouco improcedente na medida em que é um instrumento que nós temos. Então que se coloque uma alternativa, que se faça uma contraprova ou uma contrademonstração a respeito daquilo que é trazido pelo Atlas, me parece muito preciso em vários aspectos, especialmente com relação às minorias. Eu acho que a gente pode já aqui adiantar um pouco do que vai se falar. O que chama atenção no Atlas, a mim, principalmente, é o aumento dos homicídios com relação às classes menos favorecidas. Onde impera a violência. Mulheres. A mim não surpreende, porque, afinal de contas, é onde impera a violência. Quer dizer, onde o tráfico de drogas criou raízes, onde existe maior quantidade de... Sim, mas desculpa, mas o que teria... Qual a relação entre mulher e tráfico de drogas? Não, eu tô falando... Não, o local onde elas estão, essas mulheres mais pobres, elas estão num ambiente que, obviamente, controlado pelo crime organizado. É que eu não falei em mulheres mais pobres, eu falei com relação a mulheres em geral, falei em relação não associei mulheres ao crime. Sim. Não. Eu, na verdade, ao contrário. Eu associo mulheres à condição de vítimas. Sim, mas é né? isso. Que é uma coisa que, com relação às mulheres, com relação aos negros, com relação aos gays, com relação a ativistas de direitos humanos, o Atlas é claro nesse sentido. Mas, retomando, a situação é crônica. Ela é um problema e a discussão que vai se ter a partir daquilo que o Atlas nos retrata é como solucionar, como mitigar isso. Nós entendemos que a violência ela é um fenômeno social, ela é ineliminável, não se tem como eliminar uma violência da sociedade. O esforço ele é empreendido no sentido de minimizar essa violência, certo? E a partir disso eu acho que o Atlas é o norte que nós temos. Ele mostra a situação e ele aponta caminhos nos quais nós temos problemas mais crônicos. Muito bem.
Doutora Suelen, prazer recebê-la aqui no programa também. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Muito obrigada pelo convite, né, e pela oportunidade de diálogo que acredito que essas são espaços na qual nós, enquanto pesquisadores, enquanto cidadãos, precisamos estar sempre à disposição do bom debate, da discussão que venha a ser proveitosa no dia de hoje. Então, saudar também o meu colega de mesa que está aqui, o prazer em conhecê-lo, o Benê também, que já tive outras oportunidades de diálogo, de construção e de debates acerca, né, a última conversa que nós tivemos foi sobre os 2 decretos, né, que nós tivemos a oportunidade de conversar, o quanto é importante a gente manter esse espaço de diálogo e de construção coletiva de saídas ao cenário que, bem como o meu colega apresenta, de caos no nosso país, no que tange a violência e, sobretudo, os crimes de homicídio, que é o que a gente vai estar discutindo no dia de hoje. Eu gostaria das suas impressões iniciais em relação ao mapa da violência. Minhas impressões iniciais, elas se colocam, né, e, infelizmente, os dados apresentam, né, uma tendência que já estava sendo prevista, né, por inúmeras pesquisas, por inúmeros trabalhos, né, acadêmicos, enfim, de colegas dos demais instituições, né, públicas, gratuitas, de qualidade que temos nesse país, que se debruçam sobre temas relacionados à violência, né, e eu acredito que é importante saudar a provocação e o debate que o Atlas deste ano, fazendo o recorte de violência contra as mulheres, que já é um trabalho já de outras edições, assim como também dos mapas da violência, né? Fazer o recorte racial, que na minha avaliação é um problema nítido do nosso país, que precisamos enfrentar o tema das desigualdades de raça nesse país. E também saudar a maneira na qual ele nos traz o debate das violências contra a população LGBTI+. Então, esta, digamos assim, proposta de olhar para com esse segmento que é totalmente invisibilizado, na qual, inclusive, o Atlas nos apresenta, inclusive, a dificuldade, né, na coleta de dados, que a gente possa se embasar em evidências, porque é isso que nós produzimos, ciência, né, com dados e não com impressões, né? Então, saudar também de quanto o Atlas apresenta um dado gritante também, que é da morte da população LGBTI, e que nós precisamos pensar também sobre. E, doutora, o que seriam essas imprecisões que a senhora se refere? Porque se a senhora se refere, por exemplo, a imprecisões, dá para ter certeza do resultado? Pelo que o dado apresenta, sim. E aí, no caso, eu me refiro pensar em precisões, mas na realidade é a gente pensar, inclusive eu fiz uma síntese, sim, do quanto a produção, né, estatística sobre essas populações estão na invisibilidade, na produção oficial de dados estatísticos sobre a violação dos direitos, né, da população LGBTI. Então, o Atlas se propõe a pensar a partir de dados oficiais do Disque 100, que são dados oficiais, inclusive, né, do governo, né, em diálogo com dados da saúde, né, do Ministério da Saúde, ou seja, sim, são dados reais, porém essa invisibilidade, essa produção de violência com essas pessoas, bem como o Daniel Cerqueira denominou de um apagão estatístico, né? No quanto, infelizmente, essas pessoas e essas violações passaram e passam, né, por uma invisibilidade, e nós temos a tarefa de dar visibilidade ao número de violências contra a população LGBT, contra a população negra, contra as mulheres, enfim, apresentar esses dados e trazer luz, né, para que nós possamos refletir a partir das evidências empíricas e pensar, então, saídas em políticas públicas que venham a enfrentar este fenômeno no nosso país. Só um acréscimo, só, por favor, com relação a essa palavra que... Vou fazer uma ponderação para provocá-los. Claro. Essa palavra invisibilidade, para mim, ela é muito importante. Tem um livro que é do M.V. Bill e do Eduardo Soares, que se chama Cabeça de Porco, e a invisibilidade, ela tanto se presta a conduzir a posição de vítima, como também leva a pessoa ao cometimento de delitos.
em virtude da escassez de oportunidades que existe. Então quer dizer que você está dizendo que a pessoa que não tem uma oportunidade de vida, ela vai cometer um crime, ela pode matar alguém. Eu não disse que ela pode. Não. Eu não disse que ela pode. Mas tu estás criando daí não é hipótese, é um dado. É um dado. O filme Cidade de Deus mostra bastante isso. Né? A pessoa, na verdade... o filme contém uma narrativa. Contém uma narrativa. E daí não necessariamente a narrativa é baseada num fato empírico. Ela é uma narrativa que parte do pressuposto da criatividade artística do seu autor. Mas que reflete uma situação que a gente vê todo dia. Todo dia. Né? A pessoa se vinculando ao traficante em virtude de visibilidade, de poder, de ser vista, de ser notada, de ser considerada importante, porque naquele local, naquela localidade, é aquilo que vale. Hoje se fala muito em governo paralelo, eu não sei até que ponto é paralelo, ou se é um governo para além do que nós temos aqui, um Estado para além do que nós temos aqui. Na verdade é o que vale, é o que as pessoas têm, e é nisso que elas se agarram. Elas querem ser protegidas, elas são invisíveis, o poder público não nota. Tanto as regiões norte e nordeste, quanto as regiões de periferia, que é onde os fatos mais acontecem, são locais abandonados pelo Estado que só cuida da gente aqui no centro. É isso que eu falo. A questão das minorias é uma questão que é patente. E, com todo respeito ao estudioso ali, mas o Atlas é o instrumento que nós temos e o Atlas nos mostra isso de uma maneira... Eu não vou, obviamente, desconsiderar o Atlas como instrumento, porque, afinal de contas, se eu desconsiderasse, eu nem fazia o debate aqui a respeito. Certamente. Mas eu quero fazer aqui algumas impressões da minha parte, até para estimular o debate. Claro. Porque eu tenho um ponto de vista um pouco diferente dos meus convidados, mas o debate serve para isso, para nós construirmos. Claro. Então, eu vou fazer aqui uma ponderação e depois vocês dois têm a oportunidade de responder. Pelo que eu ouvi de ambas as partes aqui, o problema da violência no país ele parece estar, digamos, segmentado contra grupos sociais, segundo o que vocês estão colocando, ou pelo menos segundo o que eu pude entender do que vocês dois falaram aqui. No caso, foi mencionado mulheres, negros, pobres em geral. E daí a minha pergunta é a seguinte: quem estaria cometendo estes delitos? Porque se eles têm uma raiz de caráter social e, portanto, persecutória, eles devem estar sendo cometidos pelo polo oposto a quem eventualmente se propõe a, digamos, criar uma guerra contra esses segmentos sociais. Quer dizer, mas não me parece assim. O Brasil é um país onde as pessoas simplesmente estão sendo vítimas de na minha avaliação, vítimas de um contexto de violência que, obviamente, como disse o professor Alvo, se dá principalmente nas áreas periféricas, onde estão concentradas o maior número de pessoas pobres, o maior número de pessoas negras, e que se dá também porque não há presença do Estado de maneira nenhuma, nem em termos policiais, nem em termos sociais. E estas populações de pessoas pobres, de pessoas negras, de pessoas pardas, estão lá submetidas a uma realidade que não é a realidade de outras classes sociais, pela inoperância do Estado em, primeiro, dar uma resposta efetiva a problemas sociais. Em segundo lugar, por não dar uma resposta efetiva ao crime já consolidado. Então, você opera ali numa situação onde os pobres se tornam as grandes vítimas, os pobres, os favelados, os que vivem em regiões periféricas, se tornam as grandes vítimas do país pela condição geral de que no Brasil simplesmente há um descontrole em relação à violência. Então, não sei se isso vai de encontro com o que vocês falam, vai contrariamente, porque se parece que o crime é segmentado por grupos sociais, então, se as principais vítimas são os negros, dá-se a impressão, não estou dizendo que vocês estão falando isso, por favor, dá-se a impressão de que os principais autores dos crimes contra os negros são os brancos, ou pessoas preconceituosas necessariamente. E como a maioria dos crimes não são solucionados no Brasil, não se pode asseverar isso com certeza. Gostaria das impressões de vocês. Bom, a primeira coisa que eu quero retomar uma coisa que eu falei no início, que é a questão da violência enquanto algo que nos atinge de maneira indiscriminada. E isso faz com que as instituições fortes, todas elas, nos interessem. Eu queria fazer, eu me sinto na obrigação de fazer isso, um elogio ao atual trabalho desenvolvido pela Polícia Civil.
que é uma instituição que, a meu ver, eu trabalho no júri há cerca de 14, 15 anos, e o incremento da qualidade do trabalho da Polícia Civil na questão de apuração dos homicídios é perceptível a olhos vivos. Quer dizer, se nós temos um problema hoje, já foi muito maior. O trabalho que é feito. A média da Polícia Civil do Rio Grande do Sul é até maior do que a média brasileira. Sim, já foi menor. Nós trabalhávamos com processos de 12, 15 anos atrás e hoje as coisas estão chegando mais rápido. O que mostra que o trabalho está sendo mais efetivo, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Eu acho que é importante o reconhecimento, ele tem que ser feito. Certo? Com relação à provocação, que eu não considero provocação, porque, em última análise, eu considero que nós falamos a mesma coisa. Certo? As impressões que foram trazidas aqui pelo apresentador são as mesmas nossas e elas decorrem do Atlas. Eu penso que o grande foco da violência, há estudos nesse sentido, o grande foco da violência não é a miséria, é a desigualdade. Certo? Isso aí tem N autores das sociais que falam isso, criminólogos falam isso, o Zaffaroni fala isso, que a miséria, não é a miséria que traz colocar uma localidade em que todos sejam milionários ou todos sejam pobres, não há disputa. Mas aí eu vou lhe fazer uma pergunta, é a seguinte, nos últimos anos, pelo menos durante o período do governo do PT, que foi um período onde houve enormes investimentos no Nordeste, houve um crescimento exponencial da economia nordestina, com acesso, pessoas de baixíssima renda que puderam ter oportunidade de vida, e ainda assim os índices de violência no Nordeste são os mais elevados do país. Por que essa realidade permanece assim, mesmo? Não contesta? Não, eu acho sim, eu acho que essa questão da violência ela tem que ser atacada a partir de diversos pontos. Obviamente que programas sociais são importantes, mas o social sem o educacional ele não vale nada. Não vale nada. A questão da desigualdade no Nordeste, ela não vai se resolver em 5, em 10, em 15 anos. É um resgate de um problema que vem há muito tempo. Por questões geográficas, por questões econômicas, sociais, etc. A colega queria a palavra. Eu acho que aproveitando, então, nessa provocação, né, refletir que o nosso país, assim como os países deste continente da América Latina como um todo, somos países marcados pela violação de direitos, né? Desde o processo da colonização que tivemos aqui, violenta, que produz, infelizmente até os dias de hoje, resquícios de uma estrutura de desigualdade no ponto de vista regional, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista de raça, que produz algumas questões para a gente poder refletir a tua inquietação, que tu apresentaste, que também é minha, né? De tentar compreender esses processos de uma construção de um pensamento social do nosso país calcado na violência. Né, de que alguns corpos podem ter o direito de viver na cidade, de ter acesso à cidadania, de ter acesso à cidade como um todo, à mobilidade, à moradia, ao saneamento básico, o direito à vida, e uma outra população está totalmente à margem desta condição mínima que é de viver com dignidade. Então, a gente compreender que essa é uma construção, sim, do Estado brasileiro, na minha avaliação, né, de que algumas vidas têm direito à vida, algumas vidas vão ser preservadas e outras vidas vão ser construídas para serem exterminadas. Né? Eu acho que essa é uma denúncia que o movimento negro já vem feito desde os anos 60, 70, 80, trouxe algumas obras aqui, por exemplo, do Abdias do Nascimento, que fala sobre o genocídio do negro brasileiro. O Atlas dialoga com essa produção anterior. Se a gente for ver mulheres negras intelectuais também, na qual eu também busco refletir a partir das suas produções, como Sueli Carneiro, que na minha avaliação consegue pensar o debate dos direitos humanos para a população negra, que é também uma inovação no período em que ela estava produzindo, né, nos anos 80, do quanto, de fato, há uma produção de vida e há uma produção de morte no nosso país. E aí, para fechar este debate, esta obra pequeníssima, mas muito importante,
filósofo camaronês chamado Achille Mbembe, que fala sobre a necropolítica, que é a política de morte, uma política de extermínio. Quando você não tem acesso a uma creche para o seu filho, quando você não tem acesso a uma escola de qualidade, a saúde de qualidade, há uma produção de morte em larga escala, que esse é o conceito que o Mbembe nos apresenta, e na minha avaliação a gente pode compreender que esse país marcado por desigualdade de raça e de gênero constrói a morte, e a morte para alguns, e esse mapa apresenta a síntese, infelizmente, dessa produção em larga escala que alguns podem viver e outros podem morrer. No caso, quem está morrendo é a população negra, a população jovem, masculina, jovens, homens, a população LGBT, as mulheres, que é o meu foco de pesquisa, depois a gente vai poder continuar o debate. Mas outro ponto, aproveitando a tua questão sobre o ponto de vista regional, né, de a gente pensar no desenvolvimento que tivemos nesse último período recente e de como o crime circula. O crime circula onde tem capital. Então, obviamente, nos locais onde há uma maior circulação de capital, é o local onde certamente o crime também vai aproveitar para se reproduzir. E aí a obra da professora Camila Nunes Dias e do professor Bruno, que fala, né, sobre o debate do PCC, mas faz a gente poder refletir do quanto esse espaço territorial que tu bem nos trouxe para a gente refletir, as dinâmicas que estão ali colocadas, né, de tensões que a gente pode pensar do ponto de vista regional, desse mercado do varejo da droga, da gente pensar a rota do narcotráfico naquela região, se a gente for pensar as tensões dentro e fora do sistema prisional, isso tudo também precisa estar na nossa análise desta guerra que está nítida de expansão do mercado de drogas no nosso país e no nosso continente também. Então, o quanto a gente precisa compreender essas dinâmicas do crime, que é onde haverá crime, onde haverá circulação de capital, de recurso financeiro. A professora Camila e o Bruno conseguem nos apresentar essa síntese que é importante para a gente compreender esse cenário que tu nos apresentaste, que é muito importante para a gente compreender este caso, né? Eu menciono isso porque às vezes se confunde a ideia de que a pobreza gera a violência em virtude de o pobre ser um potencial criminoso se não tiver, por exemplo, um programa social que lhe dê assistência ou ele tem acesso ao emprego. O que eu estou querendo dizer aqui com as minhas considerações é que a pobreza ela é o ambiente onde a criminalidade surge pela ausência da ação do Estado, da presença do Estado. Não porque o pobre ele tensionalmente vai se tornar um criminoso, até porque a maior parte das vítimas da violência são pessoas pobres. Então, as pessoas pobres é que são as pessoas pobres é que lidam diariamente com o banditismo. São pessoas que pegam ônibus, que vão para áreas de distância muito grande, que vivem em regiões pouco iluminadas. E é nesses ambientes onde, pela ausência de uma autoridade constituída e legal, dentro de um Estado democrático de direito, que surgem os criminosos. E, obviamente, uma fração, não a maioria, mas uma fração de pessoas que vivem ali vão existir a partir e vão se sustentar a partir dos criminosos. É o que acontece. E daí eu acho que o problema social apontado aí, por exemplo, a falta de escola e tal, o aliciamento de jovens pelo tráfico de drogas, principalmente nas comunidades, nas favelas, nas regiões periféricas, se dá também por isso. Eu acho que a gente pensar também que na realidade... uma realidade que se impõe. Né? Sim, mas acho que só para continuar o debate, do quanto também a gente pode perceber uma outra lente, uma outra perspectiva, que esses setores que tu bem citas, né, os periféricos, os que não têm acesso à cidadania, podemos dizer assim, esses que são selecionados pelo sistema, do ponto de vista, os que são visíveis, né, em alguns momentos, né? Pensar o sistema desde as polícias, ou vamos pegar um caso, por exemplo, né? Nós prendemos Rafael Praga em 2013 por estar nas ruas, manifestando-se nas ruas, nas jornadas de 2013, né, com um pinho-sol e alguma quantia de droga. Mas nós não prendemos um narco-senador que está hoje, inclusive,
no nosso parlamento. Qual é a medida? A lei de drogas, eu acho que é um tema importante também para a nossa reflexão, do ponto de vista que tinha-se uma ideia interessante do ponto de vista da gente saber distinguir quem é o traficante e quem é o usuário. E, na realidade, infelizmente, o que nós temos hoje é que algumas pessoas são selecionadas para serem os traficantes. E aí essas pessoas estão nesses locais que tu bem cita, os locais que têm pouca iluminação, os locais onde eles vão ser pegos com pouca quantidade de alguma droga e alguns trocados, e isso vai justificar a sua prisão em flagrante, enquanto outros estão aí com 500 quilos de cocaína livres. Então, como a gente pode refletir sobre também essas questões da seletividade do ponto de vista do sistema como um todo, desde das polícias até o sistema judiciário, colega? Várias coisas. Eu acho que quando se fala em Estado, não se fala só em polícia. Esse é um ponto. Mas eu mencionei aqui escola, saúde, educação. E pegar um gancho no que foi falado, e eu acho que o Atlas foi muito feliz nisso aí. Hoje em dia, o crime organizado ele lança mão de adolescentes para a prática de delitos, certo? Então, até pela pena que não é pena, que seria a medida socioeducativa, que é mais branda, que é em estabelecimento diferenciado, etc. Por isso que eu acho que o Atlas ele é muito feliz quando ele lança um olhar sobre a necessidade de atendimento e de oportunização às pessoas jovens, certo? No sentido de efetivamente tirar elas desse local, quando eu falo local, é espaço de criminalidade, né, da prática de delitos, e tentar mostrar a esses jovens que outros caminhos podem existir para eles serem notados. Eu acho isso extremamente importante. O tráfico ele é sedutor para a pessoa que não tem nada. Com certeza, até porque ele dá dinheiro. Sim, ele dá dinheiro. Só que aí eu vou indicar um livro que eu não tenho aqui, a doutora veio... ficar num farol distribuindo bala. A doutora vem municiada de várias obras aqui. Eu vou fazer referência a um livro que mostra bem o que é esse ganho fácil, que é um livro da professora Vera Malaguti Batista, em que ela fala, o título do livro é Difíceis Ganhos Fáceis, em que ela mostra que os ganhos, ao fim e ao cabo, eles não são nada fáceis. Porque aquilo que é bom no início vai cobrar um preço lá adiante. Claro. Certo? Então é uma opção equivocada de vida que se faz lá na tenridade, exatamente pela falta de oportunização, pela falta de atendimento do Estado. Escola, saúde, etc. e tal. Se falou ali sobre visibilidade, se falou sobre a questão racial e o processo de seleção de pessoas. Eu digo, eu tenho 48 anos. Sabe quantas vezes na vida me encostaram numa parede? Nunca. Vai na periferia, é a rotina das pessoas. Todos os dias é parede. Mas eu não tenho nada. Tu tem sim. Alguém vai ter alguma coisa. Nunca na vida me encostaram numa parede. E eu acho isso muito injusto. Eu falo de um local teoricamente privilegiado, branco, com um bom emprego, casado, heterossexual. E aí? Eu não quero o bolso para mim. Eu quero que o bolso seja para todos. Eu poderia aqui estar muito bem quietinho, lançando mão, aplaudindo o status quo. Porque eu, obviamente, tenho problemas como qualquer pessoa tem, mas eu vejo que meus problemas são muito pequenos perto da imensa maioria das pessoas nesse Brasil que é vitimado por uma violência que eu também não gosto. Como é que a senhora viu aquela cena... nós vamos ter que fazer intervalo? Então, depois do intervalo, eu pergunto para a doutora Suelen qual que é a impressão que ela teve em relação àquele sobrevoo do governador Wilson Witzel, no Rio de Janeiro. O homem do helicóptero bombado. Voltamos em seguida aqui com Cruzando as Conversas, trazendo para vocês um debate sobre o Atlas da Violência. Já voltamos. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Estamos de volta aqui com Cruzando as Conversas, trazendo para vocês hoje uma análise sobre o Atlas da Violência. Eu ia passar a palavra para a doutora Suelen, provocando ela em relação à imagem do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que resolveu fazer tiro ao alvo numa favela. Isso eu achei uma coisa lamentável. Vocês devem ter visto o vídeo, nas redes sociais tem. Ele todo bombadão lá, agora nós vamos pegar o helicóptero, vamos lá para matar os bandidos, não sei o que, tá. Sobrevoou a área dando tiros, assim, discriminadamente. O único raciocínio que eu tirei, eu que sou um defensor do combate ao crime, né, eu sou a favor do endereçamento de pena, eu sou a favor de tudo isso.
Mas imagina só a percepção de quem está lá embaixo, né? A dona de casa, é um cidadão comum que vive ali naquela região. Qual que é a impressão que ele fica, né, daquele helicóptero com o governador do estado dentro e a polícia junto, dando tiros para baixo? Ele vê aquilo como um aliado seu ou como um inimigo? Porque afinal de contas ele virou um alvo em potencial. Mesmo que a bala não esteja sendo direcionada para ele, ela está indo na direção em que ele está. E daí, qual que é a proteção que ele tem ali? Porque a força que deveria protegê-lo, na realidade, faz ele se tornar um alvo em potencial, mesmo que de uma bala que não tenha sido desferida contra ele especificamente. Não é um absoluto erro de estratégia desse trogloditismo que algumas vezes nós vemos? Quer dizer, pressupõe-se o combate ao crime, mas a solução é levada a um extremo que, na realidade, só reforça a raiz do problema. Essa cena, para mim, foi a síntese da necropolítica que o Attili Bembe apresenta. Essa política de morte para alguns. Ele não teria essa mesma atitude na Zona Sul, não, nos bairros nobres do Rio de Janeiro. Ou seja, na Barra da Tijuca. Enfim, né, conheço muito pouco lá, mas enfim, das áreas nobres, certamente ele não teria essa postura. Uma responsabilidade, primeiro que esse senhor nem deveria estar no posto que está enquanto uma autoridade, né? É inacreditável esta cena. Xerifão, né? Porém, ela diz muito desta construção que, pela lógica do combate ao crime, você pode fazer qualquer coisa, inclusive matar inocentes. Então, o quanto a gente precisa refletir de que a gente precisa combater o crime, sim. Mas com inteligência. Mas com inteligência, com polícia preparada, com o sistema de justiça trabalhando, né, atuando, trabalhar com inteligência, com foco, que é isso que nós, enquanto pesquisadores, também buscamos compreender para poder contribuir. Então, a atitude do governador é a síntese de um Estado preparado para a morte, para executar algumas pessoas, certamente. Não a outra parcela que tem o direito à vida preservado. É o mínimo que eu consigo falar nas palavras até. Aliás, na minha opinião, o senhor governador do estado do Rio de Janeiro deveria, em virtude disso, sofrer um processo criminal, na minha opinião, pelo que ele fez. Foi gravíssimo. E teve uma iniciativa de uma parlamentar do estado do Rio de Janeiro, né, fazendo essa denúncia pública a cortes internacionais e está sendo perseguida atualmente, né, pela sua ação, pela sua atuação e como uma parlamentar, uma ação enquanto uma mulher pública, no seu dever enquanto mandatária, está sendo perseguida, né? Teve uma possibilidade de tentativa de que ela perdesse o seu espaço enquanto parlamentar por fazer uma denúncia óbvia que qualquer cidadão deveria estar encampando o direito à vida das pessoas como um todo, né? Depois eu tenho comentários aqui. Não, sabe que eu fico, e não é ironia nenhuma, eu fico até, de certa maneira, confortado que esse senhor seja governador. Porque o fato de ele ser governador faz com que ele não seja mais juiz. Governador a gente tira daqui a 4 anos. Agora um juiz, que é uma pessoa que aplica o direito, que é uma pessoa que trabalha com os direitos humanos, com os direitos fundamentais, ter esse comportamento é uma coisa inadmissível. Como bem apontado, seria caso para abertura de processos, de responsabilização, e eu acho que com relação a isso ninguém discute, certo? Agora, ter uma pessoa dessas... O Rio de Janeiro vive uma crise de violência que é calamitosa e é exemplar no mundo inteiro, e é a cidade cosmopolita do Brasil, até mais que São Paulo em termos simbólicos, porque foi a capital do Brasil, porque é a síntese da cultura brasileira, porque é a cidade mais famosa do Brasil no mundo, é a cidade da Garota de Ipanema, é a cidade onde surgiu o Bossa Nova. É óbvio que você tem que agir de alguma maneira contra o crime ali. Agora, se você vai levar o combate ao crime para este nível, quer dizer, você submete toda uma população que é composta por uma maioria incomparável de trabalhadores e pessoas honestas que estão ali sobrevivendo diante de precárias condições, a este medo imposto a partir de quem deveria defendê-los. Quer dizer, realmente você dá a impressão de que os traficantes que estão no morro,
Os bandidos que estão lá no morro estão defendendo aquela população e a polícia, que deveria protegê-los, está os atacando. Quer dizer, você dá a razão para aquele que deveria estar sendo combatido. A gente está falando muito em morro aqui, muito em periferia, porque o debate está focado nos homicídios. Agora, longe de mim dizer que os criminosos estão só na periferia. Com certeza. Existem os Certamente. meus crimes que eu pratico e os crimes que eles praticam. Ou eu vou dizer aqui que eu não pratico crime? Que crime que tu pratica? Cuidado, hein? Não, eu Nós digo... temos não, promotores, delegados que estão assistindo. Não há problema, não há problema. Não vai confessar nada de muito grave. Eu não pratiquei nenhum crime na minha vida. Não há problema nenhum em falar. Eu acho que a gente tem aqui, né, a gente não pode ser hipócrita, o Macalossi. Quem é que nunca foi num jantar, tomou uma taça de vinho e saiu? Ah, mas peraí. Aí eu vou Não, eu vou discordar de ti. Porque nós não podemos, nós não podemos criminalizar todas as condutas humanas, porque daí vão ser todos iguais. Não, mas é crime. Desde o assassino até o cara que Se você estaciona. pegar um carro alcoolizado, É crime. Não, você vai ser Coloca punido se a- você for pego. Existe punição para Mas isso. você cometeu. Nós estamos trabalhando de impunidade aqui. Não, mas eu sou a favor da punição, não estou dizendo que não é. Certo. Agora, Já você fui não em roda pode de comparar conversa. o sujeito que toma uma taça de vinho com o sujeito que mata alguém, sequestra alguém, Não pode eventualmente comparar, rouba. não pode comparar até o momento que ele toma 2, 3 taças, pega um carro e atropela. E aí Existe vem lei aquela para isso discussão. e vai ser punido. Tá bom, então. Agora, tu já fez isso? O quê? Atropelou alguém? Não. Então, como é que tu pode se comparar com eles? Eu estou lhe defendendo. Muito obrigado. Mas atropelar ou não é uma questão contextual que está para além da minha vontade. Sim. E não só isso, a questão, por exemplo, da degravação de material digital e repasse, etc e tal, por favor. Como assim? A que se refere? Pirataria. Mas tu acha que a pirataria é igual a tráfico de drogas? Realmente cria o mesmo tipo de problema social que nós vemos? Eu acho que a vinculação entre pirataria e tráfico de drogas é muito mais estreita do que se pensa. Mesmo? Quer dizer que o sujeito que pega e copia uma música da internet... Não. Mas é isso. O tráfico de drogas, pensando nisso, não só do CD, do DVD, que foi o exemplo que eu dei, mas o contrabando, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, ele está tudo junto. Tudo junto. Não, claro que o tráfico ele tem circulando. várias ações. O capital circulando. Mas tudo vai bem, a circular corrupção crime, então vai ela está circular. valendo. Não foi isso que eu disse. Eu disse que tu não pode criminalizar todas as condutas que são eventualmente infrações e equalizá-las sobre um denominador comum que seja abaixo, porque você vai estar relativizando os crimes mais graves. Todos os crimes têm um escalonamento. Você tem desde infrações até crimes mais graves. Mesmo multas têm escala. Obviamente que os crimes, os delitos, eles também vão ter escalonamento. Você não pode comparar uma pessoa que pratica uma delinquência como um assassinato, por exemplo, os assassinos da Marielle Franco. Você vai comparar com o cara que está lá em casa e daí ele baixou... Não, isso não é um crime, não Não concordo. Só um minutinho. Ninguém está comparando A com B. Certo? Até que é anotado antes de chegar aqui. Ó. Na verdade, o que acontece? O que se defende é a minimização dos tipos penais que devem ser reservados para condutas mais graves. Problemas menores se resolvem com políticas públicas. Certo? Isso pode ser uma política pública, não tem problema. Certo? Eu não quero ser mal compreendido. Não tá é aqui isso. pra falar. É que eu não gosto do discurso de que eu sou bom e o resto não presta. Isso. Certo? A gente debate. sempre tem mania de endurecer, de restringir garantias a partir de uma única premissa. De que isso é para o outro, nunca é para mim. Não, mas eu quero... Agora, quando tu precisar, aí tu vai querer buscar. Não, perfeito. Eu tenho um ponto de vista no qual eu acho que toda conduta delituosa ou toda infração que é cometida deve ser punida de acordo com a gravidade do que foi praticado. Sim. Ponto. Portanto, eu sou a favor de uma cultura de lei e ordem. Quer dizer, você fez uma infração, você vai ser punido na medida daquela infração. Você praticou um crime, você vai ser punido na medida daquele crime. Agora, o que eu não concordo é que uma pessoa que praticou uma infração, por exemplo, estacionei o carro numa faixa amarela, eu tenha que dizer que eu sou um criminoso e eu não posso criticar um ambiente de 65 mil homicídios no país. Mas na faixa amarela, infração administrativa. O que eu citei aqui... Mas tu não me considera um criminoso por isso? Não, claro que não, mas o que eu citei aqui são condutas tipificadas em lei como crime. Perfeito. Tomar a taça de vinho é uma infração penal. Parar na faixa amarela, ultrapassar na faixa amarela, não é.
Perfeito. É isso que eu estou dizendo. Então, perfeito. É que várias vezes foi colocado, criminalizar só o que é grave. Não é criminalizar, é crime. O produto, a pirataria é crime. Se deveria ser, não sei. Sim, mas isso é um outro debate. Mas é. Um outro debate. Vamos lá. Sueli, agora as suas considerações. Sobre, nós estávamos... Sobre o que estávamos falando aqui agora mesmo. Sobre a questão das condutas de crime. Não, aqui também aproveitando então, essa reflexão, né, que você bem trouxeste, né? Lei e ordem para quem? Eu sou a favor de lei e ordem para todos, né? Pois é, mas aí se a gente for ver, não acho que aqui explicitamente, mas apresenta algumas questões, se a gente for parar para refletir do ponto de vista dos indivíduos que são selecionados por esse sistema, do ponto de vista, por exemplo, a gente for pegar um exemplo para a gente poder refletir coletivamente, o sistema carcerário, por exemplo. Nós privilegiamos crimes contra o patrimônio, crimes dita guerra às drogas, em detrimento aos crimes, por exemplo, contra a vida, que é aquilo que a gente está se debruçando no dia de hoje, como bem tu trouxeste no início da tua fala, né, da baixa resolutividade nos casos, né, para que se elucidem, para que se tenha um tratamento digno pelo sistema de justiça. Isso diz muito sobre aquilo que a gente estava falando naquele processo anterior também da tua fala, de quem é selecionado pelo sistema. Este material apresenta a ponta do problema que é anterior. A ponta é a síntese dos dados dessa maior vitimização desses segmentos, que são os segmentos que não têm os seus direitos, as suas garantias garantidas, que têm algumas opções para viver ou não, e de como, infelizmente, nós estamos nos debruçando para falar que nós temos 13 mortes por dia de mulheres no nosso país, segundo o Atlas aqui deste ano. O maior número desde 2007, que é o que é o ponto na qual é a minha produção nesse atual momento da minha vida. E os crimes contra as mulheres, doutora, quais são as razões desses crimes? Seriam multifatoriais, assim como os demais crimes, assim como também os homicídios. Porque assim como em relação a qualquer segmento social, a qualquer classe, o crime pode ser um crime comum, que é um crime, o sujeito foi lá, assaltou, matou. Não tinha nada, digamos, nada que fosse de caráter preconceituoso. E existem os crimes de caráter preconceituoso. Sim. Dá para fazer uma diferenciação entre um tipo e outro? Isso é discriminado de alguma maneira? Ou sim, não? O Atlas... Porque é difícil também tu considerar os crimes, aqueles que têm a natureza discriminatória. Por exemplo, existem dados aí referentes ao número de homicídios praticados contra a comunidade LGBT. Sim. Existe o Grupo Gay da Bahia, que faz um levantamento envolvendo os relatos, na verdade não chegam nem a ser investigados nem conclusos, são baseados em relatos de agressões, de ataques, de assassinatos, de crimes, e chega-se a um total de 2 mortes por dia, mais ou menos. Dá um total aí de 400, 450, estou chutando por cima. Nem todos os crimes que ali estão sendo praticados são crimes necessariamente de caráter preconceituoso. Muitos desses crimes são praticados por razões comuns. Sim. É isso que eu estou dizendo, basicamente. Dá para fazer uma diferenciação, uma porcentagem de quantos são crimes com razões sociais de preconceito e quantos não são? Sim, me permite uma coisa que eu estava pensando aqui. Quando me chamou a atenção na fala, eu pontuei porque para mim é importante. Em primeiro lugar, me chamou a atenção que o próprio Benet trouxe uma referência de que o produtor não confia no seu trabalho, ou nos pesquisadores que fizeram a pesquisa. Se refere ao presidente de pé. Certo, presidente de pé. Certo. Uma questão importante e que tem a ver com preconceito. O que ele disse ali, o Benet? Que esse número ele é falacioso porque ele coloca na situação homicídios praticados por policiais em legítima defesa. Ora, me parece que o Atlas ele trabalha com homicídios ou com supressão da vida sem entrar no mérito técnico de ser ou não um homicídio.
só vai saber se o homicídio é praticado em legítima defesa ou não, se suprime a vida em legítima defesa ou não, após um devido processo legal. Sim. Então, ele parte do pressuposto que quando os policiais atiram, é legítima defesa. E quando as outras pessoas atiram, não é. Sim. E isso está longe de ser verdade. E eu não estou aqui falando de policial, de bandido, de A e de B. Eu estou falando de seres humanos, homens de carne e osso. É que talvez o Benê esteja se referindo à sensação de que, de que todo o confronto que o policial protagoniza, ele necessariamente é uma ação de ataque. Porque existe um inimigo interno nítido. Porque os dados também provam mostram também, que são números consistentes, de que a polícia, assim como também mata muito, também é muito morta. Certamente está em confronto nessa construção dessa guerra, que na realidade está servindo a quem? Mas aí eu vou fazer uma pergunta. É uma guerra entre a polícia e os pobres? É isso? Porque os policiais em geral são pobres. Eu não conheço policiais ricos. Eu também. Na verdade, o que acontece? Eu tenho muito cuidado quando eu falo da polícia, porque é uma história... Vocês entendem que eu estou fazendo provocações? Eu entendo, mas isso tem uma resposta. O que acontece? Estou aqui para perguntar. Eu tenho muito cuidado quando eu falo de polícia, porque é uma instituição que eu aprendi a respeitar muito com o meu trabalho. Eu acho que os bons e os maus estão em todos os lugares. Todos os locais, todas as instituições. Com certeza. Certo? Bom, com relação ao policial, o policial também é pobre, mas o policial tem um Estado por trás. Ele não é um invisível. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se você vê um policial em cada esquina onde você mora, qual é a sensação? De segurança. Segurança. Então coloque um policial em cada esquina na periferia. É o caos. Deu merda. A sensação não é de segurança. Por quê? Porque vocês... Não, porque o Estado não vai lá. O Estado não vai lá. A síntese do governador que tu fizeste é a síntese. Essa é a visão que as pessoas têm desse Estado, que é o braço forte e que quais os outros espaços de construção de cidadania esse Estado também pode proporcionar a essas populações. Então, a visibilidade dessas pessoas está apenas quando elas terão esse contato. Será que o único ente do Estado é as polícias para essa mediação? Como a polícia nunca está lá, quando ela está, dá uma sensação de artificialismo, é isso? Que está lá, na verdade, para conter, só para conter... Não é artificialismo, é de um problema efetivo. Eu nunca vi um policial em cada esquina. Nem aqui, nem no Bonfim, nem no Moinhos de Vento, nem em lugar nenhum. Isso, né? É sentido conotativo, claro. Certo? Sim, deveria agir com inteligência, não precisava estar todas Mas aí que tá, e quando se vai a outros países, se falou aqui em Europa, também não se vê um policial em cada esquina. Mas não se vê também o nível de criminalidade que tem aqui. Claro, não, com certeza. E isso mostra também a falta de políticas públicas. O diferencial daqui para lá é política pública e a questão da desigualdade. O promotor, eu trouxe os dados, vocês tocaram no assunto da polícia, eu vou trazer aqui uma informação que quem me passou foi o promotor Fábio Costa Pereira, que é um estudioso da área da criminalidade, e ele fez um gráfico aqui sobre a criminalidade envolvendo crimes cometidos contra a polícia, no caso policiais mortos. E os números eu diria que os números são assustadores. Vamos lá. Em 2018, no Brasil, havia 539.423 civis e militares. 3.363 mortes equivalem a cerca de 0,6% do contingente policial. 0,6% em termos gerais da população. Então, ele está fazendo um comparativo, como se o total de civis e militares fosse comparativo ao total da população. E daí ele parte da mesma porcentagem. Se esta porcentagem de 0,6% sobre o contingente total de policiais fosse aplicada sobre o conjunto total da população, isso corresponderia a 1.254.000 mortes, proporcionalmente. Se o número de mortes de policiais fosse na mesma proporção aplicado à população brasileira. Não são números assustadores que mostram que assim como pobres estão sendo mortos, os policiais estão sendo muito mortos? Agradecer a contribuição do promotor, e eu sempre digo que
Nós somos instituições em busca de justiça a partir de pontos de vista diversos. Eu não sei qual é a fonte desses números e também... Os números sim. E ninguém diz que não é um enorme problema a questão da violência contra a polícia. É um embate que tomara que seja minimizado. Mas a questão toda aqui, eu acho que a discussão é enfrentar os problemas que o Atlas nos traz. E o Atlas é bem claro com relação ao alvo que foi bem trazido pela professora Suelen. A questão é essa. Ninguém diz que a polícia não tem seus problemas. Até em virtude, e isso é uma coisa que se fala muito no Tribunal do Júri, é um problema policial combater o crime e em virtude da remuneração exígua, tenha que, muitas vezes, morar naquele reduto em que ele é chamado a combater o crime. Ou seja, ele se torna um alvo. Possivelmente. Assim como o criminoso é um alvo. Mas o criminoso é um alvo que toda a sociedade deseja ver pelo menos abatido ou ignorado. O policial não, né? Depende do criminoso. É que o criminoso... Alguns criminosos estão muito bem guardados. Não é isso. Uma vez eu fui num programa e a pergunta era a seguinte: o novo Código de Processo Penal, ele é a favor da sociedade ou dos criminosos? É uma dicotomia que, na verdade, se parte do pressuposto de que o criminoso ele tem um rótulo, ele é criminoso, ele não comete um crime. Quer dizer, é os bons e os maus, e isso não me agrada. Isso não me agrada. Quem é o criminoso? Quem é o criminoso? É aquele que tem a folha corrida. Pois é, que a folha sem folha corrida que cometem feminicídios, por exemplo. Macalossi, assim, o que acontece? A folha corrida, se tu for pegar a folha corrida de um traficante, vai verificar nela uma série de crimes com violência, crimes de tráfico, etc. Vai ver a folha corrida de um corrupto, que se corrompeu muito mais vezes do que o sujeito matou. Mas são categorias diferentes de crime. Sim, e isso só comprova o argumento que ela nos traz de que o direito penal tem uma clientela. Mas agora, nos últimos anos, aí tem um monte de corrupto sendo colocado atrás das grades, né? E muitos ocupando espaços importantes no nosso país, né? Claro, obviamente, historicamente. Mas começou-se um processo de se colocar também pessoas ricas atrás das grades. E isso é positivo. Até pouco tempo atrás, realmente, só iam presos os ladrões de galinha. Mas agora estão ainda presos os ladrões de galinha, mas alguns ricos também são presos. É por amostragem. Eu nem gostaria de entrar nesse debate, mas é por amostragem. É por amostragem. A tá, B não tá, e a situação é visivelmente a mesma, por hipótese. Certo? Se a pessoa é pega praticando um delito que é regra, que é aquele delito que nós gostamos que seja coibido, que seja reprimido, sim, ela vai. Agora, se não é o delito deles, é o delito nosso, dos brancos, dos bem empregados, aí a gente vai pensar se coloca ou não. Posso aproveitar, então? Por favor, antes de nós irmos só para ajudar, porque o tempo já está se esgotando, né? Só respondendo essa tua questão sobre violência contra as mulheres, que o Atlas consegue fazer esse debate fortemente. Eu acredito que nos traz algumas questões para a nossa reflexão. Que sim, as mulheres são vítimas de homicídio pela violência urbana, por diversos outros contextos, mas também as mulheres são vítimas dos crimes de feminicídio, que é uma lei, né? A lei do feminicídio de 2015, ano que vem vai estar completando 5 anos, que versa, né, uma qualificadora para pensar de que maneira essa mulher ela é vítima pelo fato de ela ser mulher. Né? E aí eu acredito que o Atlas nos apresenta algumas questões bem interessantes para a nossa reflexão, que apresenta que houve um aumento, infelizmente, nesse último período, no último ano para cá, reflexo também de uma não produção de uma política pública de enfrentamento à violência, que deve ser pensado. Violência contra a mulher é um problema de toda a sociedade como um todo, não é um problema da mulher vítima, não é um problema dos seus, é um problema que deve ser refletido sobre todos. E uma questão... Só para especificar, doutora Suelen. Sim. O feminicídio, ele é uma categoria de crime cometido contra a mulher. O feminicídio é um homicídio pelo fato dela ser mulher. No caso, então, o por homem exemplo, que vive com a mulher e a agride. nas suas relações íntimas de afeto. Certamente, este caso seria um feminicida,
por ser uma pessoa das suas relações íntimas de afeto, companheiro, ex-companheiro. Esse entraria na categoria feminicídio. Já um outro homicídio na rua, não, outro eu dou um caso. exemplo. Não é um Eu dou um feminicídio. exemplo. O rapaz, rapidamente, o rapaz comprou uma arma e nunca tinha usado. Aí ele disse, hoje eu quero matar alguém. E ele sai e ele encontra uma prostituta na esquina. É um caso concreto. Perfeito. E ele Temos atirou. vários. Não é feminicídio. Não, porque ele, a primeira pessoa que ele encontrasse, ele mataria. Independente se é Exatamente. mulher, Sim, homem. mulher. Tá bem. Mas a gente pensar, bom, Depois na volta tu continua. eu não falei sobre os dados que eu acho que é o mais importante sobre esse tema. Depois, na volta, a professora Suelen terá tempo disposto. Voltamos em seguida. Essa questão da violência contra a mulher, cara, é machismo, tio. O direito Não penal usei ele é essa machista. palavra ainda. Voltando aqui com o Cruzando as Conversas, com o apoio da Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Estamos aqui com a presença do Dr. Álvaro Antanavicius Fernandes e a doutora Suelen Aires Gonçalves. Doutora Suelen. Então, voltando ao debate, nós estávamos falando anteriormente sobre a violência contra mulheres, né? O Atlas nos traz, eu acho que 2 pontos para reflexão que seriam bem interessantes. Primeiro, para a gente compreender o que é um feminicídio, o que é um homicídio, a gente começou fazendo este debate. O Atlas apresenta uma reflexão importante para a gente pensar o local deste crime. Por exemplo, né? Na sua residência, nas redondezas, na rua, né? Ele apresenta um dado bem interessante que 39,3% das mulheres são vítimas dentro das suas residências, ou seja, o lugar que deveria ser o lugar mais seguro é o local onde ela é vítima deste tipo de crime. Então, ele apresenta que, muito provavelmente, esses casos são os casos que seriam os crimes de feminicídio, ou seja, um local que provavelmente será um local onde ela estará com seu companheiro, ex-companheiro, enfim, né? E que decorre, então, dessas violências domésticas que essa mulher vem sofrendo ao longo da sua vida, em que o feminicídio é o ponto final desse ciclo de violência, né? Porém, também nos traz um outro ponto importante para a gente refletir do ponto de vista que elas também morrem na rua, né? E aí a minha tese, eu busco compreender este fenômeno fazendo uma intersecção de gênero, raça e classe para compreender se há ou não um aumento das mortes de mulheres negras. Então, a minha tese dialoga muito com este ponto, que também nos apresenta um recorte racial neste Atlas, né, de a gente pensar essas desigualdades do ponto de vista de raça, que 66% das mortes do ano de 2017 foram vítimas mulheres negras. Então, a gente compreender que este lar, que deveria ser o lugar mais seguro, não é para a maioria dessas mulheres. Elas falecem nas ruas, nos seus locais de moradia, mas também pensando nessas ruas, esses espaços, como lugares de trânsito dessas mulheres. Na minha pesquisa, eu percebi que várias também são mortas nos seus trajetos da sua casa até o seu trabalho, da sua casa até a escola, enfim. Foi aquilo que eu falei. Que é isso, a gente pensar esses locais também, que serve para a gente refletir que se existe essa diminuição de casos dos atlas anteriores, né, de uma diminuição de mulheres sendo mortas na rua, né, que eu acho que é importante a gente refletir, também a gente refletir esses caminhos, esses trânsitos, né, de como a gente pode refletir a partir destes dados que apresentam esse debate nítido, que eu acredito que é um ponto que eu gostaria de dialogar com o colega que infelizmente não está aqui entre nós, que está, né, na sua residência, mas que nos deixou esse debate, né, que o Benê nos apresenta e que o Atlas também fala. Não tinha sido convidado para debater, porque Sim. obviamente ele não teria nem como vir aqui. Claro, certamente. O convidado para debater era o Leonardo Fração, mas ele infelizmente não pôde se fazer presente. Mas por o uma questão Atlas nos pessoal. apresenta um ponto muito importante sobre o acesso a armas e residência. Eu acho que é um ponto importante, onde é um debate público que nós temos o compromisso de fazê-lo, né, nos ambientes na qual a gente tem oportunidade, de que majoritariamente essas mulheres são vítimas de arma de fogo, né? Então, de pensar que essas mulheres estão sendo vítimas de violência, seus filhos podem vir a ser vítimas de um acidente com uma arma de fogo ou suicídios que podem estar ocorrendo, ou seja, pensar esse acesso a armas e o ambiente doméstico
infelizmente, é um local onde as mulheres vão estar mais vulneráveis. E aproveitando o debate que o colega trouxe de pensar esse instrumento, né, que ele nos apresenta, que o instrumento deveria ser algo secundário e não algo central, né, que ele nos apresenta que o foco deveria ser no criminoso, eu quero apresentar que o instrumento arma de fogo tem uma única função social, a morte, né? Do quanto ele é letal, né? E aí eu acho que um bom exemplo que a minha professora, minha orientadora, que certamente está me ouvindo, a professora Letícia Chabá, me trouxe a reflexão. No caso do senhor que está ocupando o Palácio do Planalto, se ele fosse vítima de arma de fogo no atentado que ele sofreu durante o processo das eleições, estaria vivo entre nós? A letalidade da arma de fogo é muito maior do que os outros objetos. Não que eles também não produzam mortes. A arma branca, a paulada e outros instrumentos que nós que estamos diariamente... O presidente quase empacotona. Não, muito bem, obrigada, né? Não, então, na oportunidade, ele quase morreu. Não, o quanto, se fosse uma arma de fogo, possivelmente ele não estaria presente entre nós. Eu acho que o que importa é pensar Letícia na legalidade da arma, e a gente não discute, eu acho isso, né? E a arma é algo... pra matar mesmo. Exatamente. Sim, serve pra matar. Mas a arma tem que ser empunhada por um agente delituoso, para que ela consiga fazer esse efeito mortal. Ela precisa existir e circular para que essa pessoa tenha acesso a essa arma, legal ou ilegal. E aí é um ponto que a gente precisa se debruçar sobre acesso a armas de fogo no nosso país. E nesse atual cenário que estamos vivendo, dessa explosão de violências, do ponto de vista das diversas que nós tratamos aqui no Atlas, mais acesso a armas de fogo, na minha conta, é mais produção de morte, obviamente, de alguns e não de todos. Suelen, nós vamos ter 3 minutos e, infelizmente, nós não vamos poder entrar no debate sobre armamento ou desarmamento. Vamos conversar em outro momento. Uma outra oportunidade, certamente. Vocês voltam aqui para entrar mais neste mérito e, certamente, daí trazendo aqui um debate mais amplo sobre isso. Como nós temos só 3 minutos, eu vou ler 2 comentários que chegaram aqui e depois eu vou passar para as considerações finais dos convidados. Perfeito. Tá? Então, vamos lá. Um dos comentários que chegou pelo WhatsApp. A violência não escolhe... Eu pediria só que não ligassem no programa, pro WhatsApp do programa, porque daí eu não consigo atender ao vivo, né? A violência não escolhe fatores sociais para agir, ela age autonomamente e indiscriminadamente. Ela ocorre sem dia, local, hora ou alvo premeditado. Ela ocorre conforme a conveniência de seus autores, só por isso. Pouco importa se o alvo é de cor, rico, pobre, gordo, magro, o problema é no que tange a sua identificação. Sociólogos e filósofos insistem em atribuir aos crimes fatores históricos, sociais, blá, blá, blá. O que tem a ver os crimes cometidos odiantamente com os negros que eram escravos no período do Brasil Império. O fato é que o Estado inexiste e quando inexiste é ineficiente. Parte dessa leniência e incapacidade letárgica se deve à corrupção exacerbada que destrói as finanças e também à corrosão moral do brasileiro que se vende por vantagens políticas e que, por conseguinte, estimula a corrupção já citada. O judiciário vive encastelado em sua empáfia original e vive à margem da sociedade. Sem falar que não aplica justiça há décadas. Vide o pessoal lá do STF. O executivo se acovarda perante o judiciário e o legislativo só se preocupa em agir de forma populista para garantir votos e manter mandatos. 3 minutos para falar sobre isso tudo aí. É outro debate. É uma leitura de um comentário. É que, na verdade, eu acho que o comentário, e falo com todo respeito a isso, ele se contradiz em diversos pontos. Sim, estamos debatendo o Atlas com produção de dados científicos e aí você diz que isso não é... Outro comentário aqui que eu vou ler e depois eu passo as considerações finais. Querem liberar as drogas de um país que é incapaz de prover os direitos dos seus. O Brasil é o campeão das piores práticas. Comentário do Carlos Fernandes. E agora vamos às considerações finais. Doutor Alvo, deixa a palavra para o nosso Obrigada. Deixando claro que isso é um outro debate. Sim, são 2 debates. Com relação ao armamento e à liberação de drogas, eu tenho, a partir de uma experiência profissional, a convicção, não é algo que eu demonstro com dados, mas eu tenho uma convicção de que, com relação ao último comentário, a liberação das drogas, ela, certa ou errada, ela traria como efeito imediato a diminuição de homicídios. Certo. Com relação a isso, me parece que não há dúvida nenhuma. A gente pode discutir até que ponto, por outros fatores, se deve liberar ou não. Mas
que o reflexo de uma liberação de drogas seria a diminuição imediata do número de homicídios, quanto a isso eu não tenho dúvidas. Dá um bom debate. Dá um bom debate. A partir da constatação de que 90% dos julgamentos aqui em Porto Alegre, eles guardam relação, pelo menos teórica, com o tráfico de drogas, então é matemático. Matemático. Obrigado. Muito bem. Eu gostaria de apresentar alguns desafios, né, com base, inclusive, na produção de um artigo da minha orientadora, uma estudiosa na área, e também do meu grupo de pesquisa na qual eu faço parte, para a gente pensar as propostas de enfrentamento a esse problema social que nós estamos dialogando, né? De pensar que é um fato social que ele é complexo, ele precisa ser visto pelas suas diferentes análises, enfim, né? São inúmeros fatores que constroem, por exemplo, os homicídios na qual nós estamos nos debruçando. Eu acho que um dos desafios é a gente pensar para além das ações do ponto de vista policial, né? De toda essa construção do ponto de vista penal. Um outro ponto importante que eu acho que é central é de pensar a priorização da vida em primeiro lugar, independente dos cenários, né? De pensar a vida como um patrimônio a ser zelado de todas e todos, né? Enfrentar os homicídios com método eficaz e investigação de fato, que eles não sejam impunes, que nem você bem relatou. Pensar essa integração entre o sistema de justiça como um todo, as polícias, o Ministério Público, o Judiciário, para resolver os casos, como você bem apresentou. Um outro ponto importante, controle das armas. Precisamos debater esse tema com seriedade e pensar políticas sociais de promoção à cidadania. É isso que eu gostaria de deixar aqui para a gente refletir, que possamos ter outros espaços também para a gente contribuir nesse debate em outros momentos. Muito obrigada, meu Guilherme. Voltarão, com certeza, e nós também na segunda-feira, a partir das 22h30. Obrigado a todos. Bom final de semana. Até mais. Ai, tanta... Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.